Olá, pessoal! Segue aqui mais uma aula e esta agora é dedicada ao conteúdo da resolução das questões do Enem. Então, a gente inicia a série da resolução de questões do Enem. Através desta aula, vamos abordar aqui uma questão que é da prova azul do Enem de 2018, cujo conteúdo é matrizes. Então, a gente vai postar aqui as questões referentes ao conteúdo trabalhado. Então, essa é a questão referente à matriz. Então, vamos lá? Antes de começar a resolução, eu queria chamar a atenção sobre as questões do Enem, porque elas normalmente têm um texto de médio a grande e que é necessário que a gente possa ter muita atenção na resolução das questões, porque elas dependem de uma interpretação do texto que está contido na questão. Então, é preciso ler com atenção, interpretar o que está sendo pedido, voltar, se for o caso, prestar atenção aos detalhes, às informações contidas e a interpretação da questão. É muito, vamos dizer assim, da sua probabilidade de acerto. Então, leia direito, porque a gente sabe que ler não é juntar apenas as letras. Ler é você entender o que o texto traz. Então, vamos lá, vamos começar? Então, estou trazendo a questão aqui para você ver na íntegra e a matriz aqui também do lado. Ela traz 5 alternativas e ela diz assim: a transferência eletrônica disponível, TED, é uma transação financeira de valores entre bancos diferentes. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos, 1, 2, 3, 4 e 5, durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A, que ele deu como genérica AIJ, em que I é menor ou igual a 5, maior ou igual a 1, e J é menor ou igual a 5, maior ou igual a 1. E o elemento AIJ corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em R$ 1.000.000, transferidos do banco I para o banco J durante um mês. Observe os elementos AIJ igual a 0. Preste atenção neles. Uma vez que TED é uma transferência entre bancos distintos. Esta é a matriz obtida para essa análise. Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantidade via TED é o banco, e daí traz as 5 alternativas para você marcar. Então, eu vou transferir aqui para o outro slide, vou trazer, e vou levar a matriz para a gente olhar. Então, qual é o comando da questão? Ele quer saber qual é o total, né? A maior quantia que foi transferida via TED, para que a gente possa dizer qual foi o banco, tá? Então, vamos lá. Aqui eu estou trazendo algumas informações importantes. Lembre-se que ele definiu A e J como transferência do banco I para o J. Uma outra importante informação é A e J igual a 0, uma vez que TED é uma transferência entre bancos distintos, tá? Ele está justificando ali porque que é 0. E a gente vai ver isso na hora, eu vou chamar a atenção. Então, as alternativas seguem e a matriz está aqui. O que eu quero chamar a atenção, e aí eu vou pegar o meu lápis aqui, essa informação do A e J igual a 0, ele está falando com relação à diagonal principal. Repare que ela é toda composta de elementos que são iguais a 0. Por que será? Porque ali nós temos A e J, A e I igual a J. E quando a gente diz que o TED é para bancos diferentes, não podemos ter I igual a J. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui, ó. Preste atenção nessa primeira linha. Esse elemento aqui. Este elemento. A11. Este outro elemento. A12. Este outro elemento aqui. A13. A14, A15. Repare que eu estou sempre falando A12, A13. Ou seja, todas essas são transferências do banco 1.
Ou seja, essa primeira linha aqui são todas as transferências relativas ao banco 1, porque todos começam com I igual a 1. Então, tudo isso diz respeito ao banco 1. Com esse raciocínio, eu vou dizer que essa linha são transferências do banco 1. Pelo mesmo raciocínio, essa outra linha é a do banco 2. E assim sucessivamente. Ok? E a informação importante sobre... Por que eu não falei de A11 antes? A11 é o mesmo caso de A22, que é o mesmo caso de A33, que é o mesmo caso de A44, que é o mesmo caso de A55, ou seja, a diagonal principal. Por quê? Porque a gente não pode ter transferência do mesmo banco. Ó, eu estou, ó, isso aqui, ó, chamando a atenção que isso não existe. E por isso a diagonal principal é toda nula. Então, não tem... Me parece que transferência do mesmo banco é DOC, e não é o caso dessa questão que fala do TED. Então, vamos lá. Então, feito isso e já entendido que cada linha aí se resume a cada banco, né? Porque a primeira linha toda começa com 1, é o banco 1. A segunda linha começa toda com 2, né? O I é 2, logo é o banco 2. E assim sucessivamente. Então, se a primeira linha toda se refere ao banco 1, se eu somar esses valores, eu vou ter o total de transferências do banco 1. Assim como se eu somar os valores do banco 2, eu vou ter o total de transferências do banco 2 através da soma dos valores da linha 2. E assim eu vou proceder para os outros bancos. Então, desse jeito, ó, no banco 1, a gente tem 0 mais 2 mais 0 mais 2 mais 2, que é igual a 6. No banco 2, a gente tem 0 mais 0 mais 2 mais 1 mais 0 igual a 3. No banco 3, a gente tem 1 mais 2 mais 0 mais 1 mais 1, que é igual a 5. Banco 4, 0 mais 2 mais 2 mais 0 mais 0, que é igual a 4. E, finalmente, o banco 5, 3 mais 0 mais 1 mais 1 mais 0, que é igual a 5. Logo, quem teve a maior quantidade de valores transferidos foi, ó, o banco 1, ok? Então, ó, sendo assim, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco 1. Logo, você tem a alternativa letra A marcada, ok? Então, repare que a resolução da questão, ela tem um mecanismo de matemático simples, mas é necessário que você tenha entendido a questão para poder resolver. Então, tenha entendido que cada linha dessas corresponde a cada um banco, né? Esses índices IJ dizem muito sobre essa questão. E tem entendido por que na diagonal principal você tem aí os zeros, porque as transferências para o mesmo banco não existem nessa questão. Ok, gente? Então, se você necessitar, retorne a questão, estude mais um pouquinho. Mas essa a gente fica por aqui, ok? Finalizamos a questão aí. Tudo bem? Então, eu só digo para vocês, ó, até a próxima. Breve teremos outra, tá? Até mais.